surely missing you. I've been working every day, and I sure hope your love is too. Versão brasileira, Orelha Seca Filmes. Bom dia, como é que vocês estão? Tão bom, gente? Nós estamos bom. A Ju vai deixar pra sair no último momento, pra não ser carregada pelos mosquitos. É que eu ainda não tô de calça, eu tô de bermuda. E tá cheio de mosquito aqui. E aranha, meu Deus do céu. Ah, que mas loucura. eu tô arrumando as coisas aqui. Sim, e eu tô preparando o café. Outra vida agora com isso daqui. Não deu nem tempo de pegar o pó do café e já tá com a água fervida. Credo, antes fazendo na lenha levava 1 hora. Bom, estamos aqui ó, na Indonésia, com essas 2 motinhas, acampando no meio do mato. Para quem acompanhou o último vídeo, viu a saga que foi para nós poder dormir aqui. Só que nós não tinha muita opção. E era isso. Esquentando esquentando uma água pro café da manhã, desmontando o acampamento e depois bora pegar a estrada. Deixa eu olhar no mapa se eu sei mais ou menos onde a gente tá aqui. Mas a gente tá na ilha de Java aqui da Indonésia, que é a ilha mais populosa do mundo. Então tem gente para todo lado. Por isso que é difícil de achar um lugar para acampar, né? Mas vai dar tudo certo. Nos próximos dias acho que vai estar mais de boa. Assim esperamos. Não, olha essa meliante aqui. O Gu já tirou ela de dentro do sapato, tentou matar e ela fugiu. E tá aqui, ó. Não, deixa. Ih, foi. Eita, tá aqui, ó. Meu, ela é bem grande mesmo. Estamos do lado da cidade de Cianjur. Aqui assim passa uma rua. Mas aqui todo mundo já deve estar sabendo que a gente está aqui, né? Porque ontem à noite a gente teve que ir na casa de um cara que é o líder da aldeia aqui. Eles chamam de RT. A gente foi interrogado ontem, se você não viu, volta e olha o último vídeo que foi tenso. A gente teve que ir na casa do RT e falamos com o RT e com o RW, que acho que é o líder e o vice-líder. E aí, meu Deus, imagina a conversa toda no tradutor, né? Mas conseguimos conversar. E aí eles estavam querendo botar 3 guarda-costas para cuidar nós aqui a noite toda. Que loucura, gente. Mas daí os 3 guarda-costas iam custar 100 mil rúpias, né? Aí a gente falou que não, que era muito caro. E conversa vai, conversa vem. E conseguimos dormir de graça e tranquilamente, como a gente queria desde o início, né? Só armar a barraca e dormir. Faz parte do rolê. Nossa, esse cafezinho aqui é muito bom. Na verdade, isso aqui é um cappuccino. Café da manhã pronto, um sanduíche de verduras. Olha aí, delícia, hein? Nossa, a gente comprou esse pão aqui, mas penso numa fatia gigante, né? Enorme. Mas é muito gostoso, tá doido. E até o momento nós estávamos só com o barulho da natureza. Agora eles começaram a ter algum barulho de, não sei se é lixando madeira ou serrando, não sei. É barulho de lixadeira, parece. Mas não tenho certeza. Mas agora também já estamos acordados, né? E uma coisa que a gente percebeu que lá em Jacarta também era assim, às 4 da manhã começa as medinas aqui a fazer as orações nos alto-falantes. Nossa, é muito cedo. É. Lá no Marrocos acho que era 6 ou não lembro qual horário. Não era tão cedo assim. Mas aqui é às 4 da manhã. Bora lá então, desmontar tudo, ajeitar as motos
E tá interessante porque por mais que a gente tá super improvisado nessas motinhas, tá tudo muito prático, né? Ficou tudo muito prático de tirar, colocar das motos. Porque também, ó, só joga aí. Umas coisas vai no banco. Tá bem de boa. E a gente tava lembrando de um detalhe sobre... Porque elas estavam contando aqui pro nossos amigos o acontecido de ontem. A gente lembrou de um detalhe que a gente esqueceu de falar pra vocês. Em todas aquelas conversaiadas que a gente teve com o pessoal sobre dormir aqui, uma das coisas que saiu numa tradução lá é que eles queriam botar 3 seguranças para cuidar de nós. Hello? Veio o menino ali, olha. 3 seguranças para cuidar de nós porque aqui era mal assombrado. Eles falaram, aqui é mal assombrado, daí era bom que eles cuidassem de vocês. Só que foi tantas conversas, tantas loucuras que a gente esqueceu de contar. Mas... não vimos nada, então tá tudo certo. E a gente sabe que a gente é acostumado a dormir em lugar assim mal assombrado. A gente já dormiu em cada canto, né? Mas, cara, é de se entender também um pouco, porque aqui deve ser uma comunidade, né? Como eles falaram, é uma aldeia, então tem o líder, tem tudo. E bem provável que a gente foi os primeiros forasteiros a botar os pés aqui pra dormir no meio do mato. Entendeu? Tipo, não sei se na história desse lugar já veio alguém assim... que nem nós de fora, querer dormir num mato, né? Então é de se entender também. Mas assim, no resumo, eles foram muito gente boa. Nossa. É que realmente conversar por tradutor é difícil, né? E tipo assim, ó, ontem tinha umas conversas bem medonhas, assim. Mas eu acredito que era o tradutor mesmo. Sim, tudo certo. Dormimos bem, segue o baile. Já guardou nosso colchão Comfort. Olha... falar um pouco sobre a experiência do nosso colchão Comfort, 1 milímetro do mais puro conforto. Só por Deus, né? Só por Deus. A gente, tu começa deitando, sei lá, de barriga pra cima, aí chega uma hora tu não aguenta as dores nas costas, aí tu vira pro lado, daí dói tudo esse lado, vira pro outro, dói tudo do lado. Chega uma hora da noite que qualquer lado que tu deita, dói tudo. Só que depois, tipo, a gente tá tão cansado do rolê que a gente no fim apaga, mas acorda várias vezes na noite por causa das dores, né? Mas tudo certo, é o que tem, deu pra dormir. Nossa, deu pra dormir. A gente só, a única coisa é que tu acorda várias vezes, né? Mas é normal, porque faz parte. A gente não tá acostumado com o colchão Comfort. A gente não é acostumado a dormir em um colchão tão confortável, né? Então, uma hora a gente se adapta. E olha aí, ó. A calça preta. Que loucura. Bom, nós vamos deixar tudo bem limpinho, bem organizado, para se por um acaso em alguma outra vez encostar algum forasteiro aqui, ele também ser bem recebido, né? Então vamos deixar... A gente fez lixinho com lenço umedecido. Sim, ontem. mas vamos deixar tudo bem ajeitado. Sim. E bora desmontar e vamos dar. Olha aí, tá passando os vizinhos aí, querem tirar uma foto com nós. Fazer uma foto aí do nosso acampamento. Onde... Viu? Olá. Vamos fazer uma foto. Cara, é isso aí, sabe? Ó, no geral, assim, as pessoas são muito simpáticas aqui, sério. Eles são muito... Eles viram que elas estavam gravando, eles pediram câmera. Bye, bye. E aí queriam tirar uma foto com nós e tal, né? Tipo, eles são muito legais. Vou pegar aqui os lixaetos. Ó. This is the hour, the darkest place, Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world gone bad.
paradinha por descanso. Nossa, a gente tá subindo uma montanha aqui há tempo já. E é curva e curva. Curva e curva. Nossa, a gente tava falando agora. Acho que andar com uma moto mais forte aqui, maior, nem deve ser prazeroso, deve ser meio estressante até, porque não desenvolve, sabe? Tu anda 35, 40, às vezes tu bota 45 já reduz. Uma moto forte tu ia andar só em segunda e primeira marcha, não ia sair do chão, né? E no fim essas motinhas aqui é ideal pra andar na Indonésia, né? Porque tu vai no ritmo de todo mundo. Eu tava pensando exatamente isso enquanto eu tava subindo. Essas motinhas são perfeitas pra andar aqui, não, mais do que isso aqui tu vai só te estressar. E agora a gente andou 1 hora. E elas têm uma força. Mas claro, ela é 125. Meu Deus! Ela é tipo, 125. pra ultrapassar ela é muito boa. Ela arranca bem. Ela não tem final. Pelo que eu vi ali numa especificação da internet é máximo 90 por hora. Acho que deve ser por causa da caixa dela, assim. Mas força de arrancada ela tem. A gente fez 35 km. Dá uma olhada no naipe da estrada. É o tempo todo assim, ó. Curva e curva. Loucura. Mas tá bem gostoso de andar nessa estradona aí, né? Bem da hora. Nas naves. A minha, né, é de barbada, Ju, tem que tirar toda a mochila. Hello. Hi. Full. Well. Ok. Aqui também. Hoje a gente não conseguiu um gramadão com uma árvore da hora pra fazer a nossa boia, mas tem um lugarzinho aqui bacana que a gente viu que tinha um monte de gente parada aqui comendo, assim, meio que parecia um lugarzinho onde o pessoal para as motinhas pra comer alguma coisa. E aí a gente vai ficar aqui no cantinho, vamos fazer nosso ranguinho. Eu fui ali no mercado pegar água e consegui moeda pra Ju poder ir no banheiro, que fica um cara bem na frente pedindo umas moedinhas, né? E aí eu encontrei essa coisinha aqui, ó. Uma porção bem pequenininha. Chicken. Umas empanadinhas. Pelo que eu vi aqui atrás, não precisa ser mergulhado no óleo. Dá pra fazer só com um fiozinho assim. Aí vamos fazer isso daqui, mais sei lá, uma massinha de arroz, alguma coisa. E tá pronto o nosso rango. E é isso. E agora a gente desceu a montanha, essa toda que a gente subiu. E já tá bem mais quente, né? Lá em cima quase dava pra andar de casaco, né? Sim. Tava gostoso, mas tava friozinho, né? E olha aqui na frente, ó. Uma mesquitona gigante. Atrás do posto. Tem umas mesquitas bem loucas aqui, né? Grandona, assim, bonitona. Nossa, e olha essas torres todas Sim. trabalhadas, né? Bem da hora. Então, já estamos com o tanque cheio, Eu ainda água. tô pensando se eu vou no banheiro. Ah, é porque... Olha que se você... Pra ir no banheiro... Ó, ela acabou de tirar, ó. Eles tiram o calçado. E aí, tipo, a Ju tá meio assim, eu também, tipo, fico, meu Deus, ir no banheiro, pé descalço é meio... É que não é vaso normal, é aqueles de chão, sabe? É aqueles vasos
tipo, todo mundo mija por cima. E ainda pé descalço é estranho, né? Sei lá. Tá saindo rango. E todo Nós mundo. estamos nojo. E os carinha que tá ali atrás, bem ali com a toalha no ombro, ele apontou pra nós e falou uma coisa pra essa mulher aqui. Ficou rindo. Ou ele deve ter dito assim, olha lá, não sabe nem segurar um hashi. Tá bom. Comemos uma entradinha aqui, ainda tem um pouco dos nossos franguinhos. E agora vamos fazer esse trequinho aqui que a Ju diz que tem nas séries coreanas. Olha, é uma... não sei, é uma massinha, ela veio num bloco, daí a gente meio que deu uma separada ali. A ideia era ser tudo um e um, tipo que nem aquele ali do canto, ó. Só que saiu tudo 2 e 2 quase. E acho que depois joga esse molho por cima, mistura e era isso. Só que... É topoqui. Topoqui. Só que eu acho que eu peguei de chili. Olha sem aqui. querer. Tô vendo que vamos se lascar bonito. Devia ter pego original. Original aqui deve ser com pimenta. Então esse de pimenta. Não Esse sei. é muita pimenta. Veremos, vamos descobrir se é bom. Olha o quanto era pra botar desse tempero. O quanto a gente botou. Se medir, acho que dá uma colher de chá. Uma colher de chá Não foi rasa. tanto assim. Uma colher de chá rasa a gente botou aqui. E já tá mega apimentado e bem saboroso. Imagina se joga tudo aquilo lá, a gente nem come. Não, daí pode. Mas abandonar. bem gostoso, parece, é uma massinha bem firme. É como se fosse um nhoque firme. É. Tipo, bem consistente assim. É mais ou menos o que é isso daqui. Eu gostei de topoqui. Não, é gostoso sim. Eu gostei, comeria de novo. Só não precisava pegar com tanta pimenta. Mas é que eu me enganei, né? Segura a panela, eu vou separar os que ficaram grudadinhos. Mas vai ficar da hora. E apimentado. Ele na hora de tirar da embalagem, ele vem tudo grudado. Ele todos. veio um bloco inteiro só com essa divisãozinha aí, mas não... E daí a gente não conseguia soltar eles. Mas assim tá bom. E esse é o resultado final do topoqui. Do nosso resultado final, eu não sei se é assim de verdade, né? Eu acho que ele é bem mais molhudo, né? Com muito mais molho, pode ser. É, pela quantidade Só que tem lá. com esse não tinha como fazer. Não. Então, bora comer, depois bora pegar a estrada. A gente fez 60 km agora na parte da manhã. Pimenta? Ah, gostoso. A gente fez 60 km e pra nós chegar na parte sul da ilha, que é pra chegar nas praieiras lá, falta 60 também. Então a gente vai conseguir fazer de boa hoje. E espero que a gente consiga acampar hoje mais fácil. Porque ontem foi uma trabalheira, né? Ele é liso. É bem difícil de pegar com o hashi isso aí. E a pimenta, tá de boa? Olha ela aí de novo. Fica muito. Voltou. É que a gente botou muito. Botamos muito, uma colher de lágrima. meia colher de chá. Almoçados e partiu pegar a estrada. E vamos dar. A gente viu agora que a placa da frente da Ju tá meio solta lá. Tá só em um parafuso, na verdade. Assim que a gente
enxergar algum lugarzinho aí, uma oficina, algo do tipo, a gente vai ter que dar uma encostada, porque não dá pra arriscar perder essa placa aí, tá louco? É só um parafuso, bem facinho de resolver. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Hello? Pode botar ali. Resolvido o nosso problema. Tinha caído um parafuso da placa, eles botaram um novo, apertaram tudo. Aí cobraram R$3, acho que mais pelo parafuso, sei lá. Baratinho. Bem mais barato que perder a placa, né? Resolvido, segue o baile. Chegamos à incrível marca de 100 km rodados. E olha aqui. Na verdade, vamos comemorar 100 km, não, né? A gente parou para descansar e sem querer a gente parou na frente de uma sorveteria bem legal. E olha só, R$3 essa cascona aí gigante. Isso aqui 5 pila. Mas crivada de chocolate no... Esse aqui é engraçado, ó, porque na propaganda mostra menos do que ele fez ao vivo, entendeu? Ele surpreendeu. Esse aqui tem gosto daquele sorvete bem antigo, verdadeiro. Lembra? Tem, eu lembro. Tem gosto de infância isso daí. Bem gostoso. E o meu é privado de chocolate. Que também é o mesmo sorvete de baunilha. Só que daí com a calda de chocolate. Ai, ai. A gente já tá quase chegando na praia agora. Tá bem perto aqui, a gente tem que só andar uns 8 km, acho que a gente já vai estar na praia. Aí a gente já vai procurar, é 3 da tarde agora, hoje rendeu um pouco mais. Se nós acharmos um lugar bacana, a gente já vai acampar hoje, né? Bora apreciar o sorvete. A gente leu isso aqui rápido, ó. Aisha. Só que a gente leu tri rápido e parecia açaí. Aqui, ó. Tu também achou aquela hora lá dentro, né? Na primeira entrada de praia que a gente tentou vir aqui, tem que pagar pra entrar na praia. E se quiser acampar também tem que pagar. E aí a gente vai dar uma olhadinha se tem alguma outra praia. Na verdade eu andei vendo que pra entrar em quase todas as praias aqui tu tem que pagar. Mais uma tentativa, vamos ver agora se dá bom. A gente consegue chegar pertinho da praia.
Vamos dar uma analisada. Vou dar uma olhadinha pra cá, pelo jeito é pra cá. Ali acho que não é o trilho. É pra cá. É por aqui assim, ó. Aí a praieira, ó. Agitadinha o mar, né? Será que chega na praia? Eu acho que se fizer essas trilhas aqui, lá embaixo tem uma casinha tipo de segurança, mas deve passar pelo lado, eu acho. Mas olha, dá uma olhada. Tá bem torto, mas se procurar bem aqui um cantinho, capaz de dar pra dormir por aqui hoje. Pena só as motos ficar do outro lado, né? Mas quem sabe. Analisamos a situation e é apenas 4 da tarde. E como a gente tá bem longe da praia ali, a gente olhou no mapa ali, tem uma parte agora daqui 19 km, a estrada mesmo passa bem próximo do mar, assim. No caso ela fica mais no nível da praia. Então lá, até vi no mapa algumas fotos de gente acampando na areia. A gente vai dar mais uma rodada e vamos ver o que acontece. É porque é igual, né? A gente precisa de banho, daí a gente vai aproveitar e tomar banho na praia. É, o nosso banho eu acho que hoje vai ser de mar. Mixaria. Mas é o que tem pro momento. Então, bora, vou rodar mais um pouquinho e vamos ver se a gente acha um lugar bom pra dormir hoje. Roll up my window, don't know where I'm bound. Driving by the river, there's a hole in the ground. Hand-me-down t-shirt, slicking on my back. Heading for a fall. Had to get up to crawl. I ain't got no time to stall. Acho não. Encontramos um lugar. Incrível. Olha, tem aqui a tendinha do pessoal. Aqui assim passa um rio que desemboca no mar. E aqui atrás tem esse lugar que praticamente é um camping, assim, com um espaço de camping, parece, né? Aí a gente pediu se podia acampar, eles falaram que não tem problema. Primeiro ela ofereceu um lugar ali em cima para nós dormir, né? Acho que ela tava achando que a gente queria algum lugar para dormir, né? Mas daí a gente explicou bem que era com barraca e eles falaram, não tem problema, podem ficar aí. Então, tá feito o acampamento de hoje. Vamos botar as motos pra lá daí. Mansão montada. Essa aqui é um puxadinho, não é mansão. Essa aqui é puxadinho. Que nós dormimos apertado aí, botando as mochilas junto. Só por Deus, tem que ser um sono sincronizado. Quando um vira, o outro vira. E assim vai A indo. toalha? Ah, acho que ela escorregou. Que eu tinha botado aqui pra tu trocar de botar bermuda. Bueno. As naves estão ali por enquanto, depois mais a gente vai trazer elas pra cá pertinho. Aqui já tá montado. Dá pra ver tudo que tem aqui dentro. Não sei se a gente não quer botar a capa, só pra ficar um pouquinho mais disfarçado. Ali pegar a capa, botar por cima, depois a gente tira de novo. Bueno, agora sim. Nossa, gente, o clima aqui tá muito gostoso. Esse ambiente aqui pra acampar tá bem agradável, né? Areinha. Acho que vai por lá pra ir pra praia, ó. Não, aqui a praia tá aqui. Ah, de moto. Eu vi um cara passando Pode ser. reto lá. Mas eu acho que ali tá bem bacana. Indonésia dá tsunami, não é muito bom dormir perto da água. Uma aranhona. Aranhona? Aham, daquelas que corre rápido. Não é nada, é um micro siri. Olha, é um siri. Cadê? Aqui, ó. Miséria. Aqui, ó. Não bota o dedo perto. É. Ali, ó. Micro, parece uma aranha. Sabe que aqueles buracos que tá tudo lá, eu acho que é desses bichinhos aqui? É? Porque ali onde a gente montou a barraca tá cheio de buraquinho assim, ó. Daí a Ju achou que podia ser formiga. Igual esses buracos assim. Formigão eu achei que era. Mas acho que é esses sirizinhos aí. Tomara que tu
Tomara que tu tenha certeza disso. Eu não tenho certeza de nada, mas eu acho. Porque se for formiga... Cortadeira? Ó, será que é hoje que o sol vai dar as caras? Ele tá querendo aparecer, mas acho difícil. E aqui é uma praia não turística, zero turística, né? Inclusive tá com bastante lixo aqui, ó, bastante lixo por toda a extensão. Não tá muito cuidado. E ali pelo jeito o mar traz tudo que é tranqueira, ó. Olha ali. Nossa, ele é bem forte. Tá bem forte, nem sei se vai dar pra tomar banho aí. Credo. Nosso único banho hoje, nossa única opção de banho. Bom, vamos confessar que não foi a praia que nós esperávamos hoje. Não era mais ou menos isso que nós estávamos imaginando. E a gente tava comentando aqui que eu acho que Olha a água. a água traz toda essa sujeira. É bem escura a água. E é fria, bem... É, pode ser que tipo, a impressão que dá é que isso aqui tá sendo trazido com a maré alta, essa sujeira. E tipo, eu observei que várias vezes a gente passou assim, alguém jogou alguma coisa no rio, assim, um piazão, uma hora jogou um copo plástico assim pra dentro do rio. E os rios daqui tudo desemboca ao redor da ilha, né? Pro mar. Então ele vem botando de volta a sujeira. E provavelmente aqui é um lugar que o mar traz bastante da sujeira que vem com a... Nossa, é muita sujeira. A gente até tá vendo, nós temos que ver ainda aqui que um lugar que seria muito bacana, que vai ser bacana de explorar e curtir mesmo com calma, seria Bali, né? Só que a gente tá a 1000 quilômetros de Bali ainda. E eu acho que agora uns 2, 3 dias nós tínhamos que dar uma tocada forte aqui nessa parte pra chegar lá com mais tempo, assim, pra realmente curtir aquele lugar, né? Porque se nós for indo devagarinho, 100 km, 100 km, a gente vai chegar em Bali e vai ter 2, 3 dias pra ficar lá e já vai ter que voltar de novo, né? Então, de repente, nós vamos ter que dar uma tocadinha aí. Agora veio um policial aqui. Ele tá indo aqui do ladinho recolhendo os lixos e pediu pra gente tirar as motos daqui. A gente achou que ia ser tranquilo hoje. Não, mas de boa, ali atrás tem um lugar aqui de estacionamento. Só que quando a gente pediu permissão pro pessoal, eles não falaram nada, eles deixaram de boa, né? Mas me dá a chave, eu vou levar, ele tá vindo aí de novo. Aí eu levo. Tá, e me diz uma coisa. Tu não quer botar ali na frente da casa da senhorinha? Disse pra botar lá no posto policial. Mas é que lá paga, não paga? Não. Enfim, agora o Gu vai lá, o policial tá aqui do ladinho. Uma, depois outra? Ou tu quer ir já? Aqui. Ele foi levando minha moto. Estão indo lá pro estacionamento. Espero que não tenha que pagar isso. Mas enfim, não tem o que fazer, né? Bom, seja o que Deus quiser. O cara disse que é o... Primeiro lá na tradução saiu o policial, agora ele disse que era o guarda. Mas é que logo que a gente chegou, um tava sinalizando, tem uma placa escrita ali, estacionamento de moto e tal. Enfim, eu travei os guidão e ele disse que posso ficar tranquilo, que é seguro, ele vai cuidar. Então veremos. Enfim, vamos voltar pra barraca. Eu tava editando um vídeo ali. Aqui eu voltei a editar no telefone por enquanto. Enquanto nós tiver em acampamento e coisa, eu vou editar no telefone. Tô me atrapalhando um pouco, mas é o que tem. O celular tá fervendo aqui na edição. Quero só ver como é que eu vou fazer pra converter, porque quando ele esquenta muito dá erro nos vídeos.
Mas eu vou dar um jeito. Ai, ai. Que louco, tem uma névoa aqui no... Eu não vejo, é só no flash. Era lá, pediu pra estacionar lá onde logo que nós chegamos, o cara queria que a gente estacionasse. Já tomamos nosso café da noite. Nosso banho. Mesmo de ontem, pão com pepino e alface. Essa foi a janta. E o restinho de tomate. E bolacha Maria. E tomamos banho, mas não foi de água, eu não tô molhado de água, isso é de suor mesmo, tá muito quente. Nosso banho foi de lenço umedecido de novo. Nossa ideia era ter tomado um banho no mar, né? Aham. Só que ali não rolou, porque tava muito forte e tava meio tenso a sujeira lá. Sim. Mas tudo bem. Talvez amanhã a gente tome um banho da hora. Então, bora descansar, que amanhã tem mais. Se você não é inscrito, Se inscreva, deixa o like. ativa a notificação e compartilhe com os amiguinhos. É isso aí. E tamo junto, galera. Vamos dar. Falou!